Gente, feminino. Vamos falar hoje sobre o feminino e vamos falar hoje também de algo que não dá para dissociar do feminino, que é o masculino. A gente tem um feminino hoje que está no movimento de cura. A gente tem um feminino que durante muito tempo foi maltratado, que ficou em segundo plano mesmo, aonde o que mandava muito no mundo era a brutalidade. Era um mundo mais masculino, um mundo mais bruto mesmo. E o que aconteceu? O feminino ele acabou sofrendo muitos abusos ao longo dos tempos. A gente consegue perceber que esses abusos que foram cometidos contra o feminino de várias e várias famílias, eles continuam reverberando no feminino de hoje, em muitas famílias ainda. Nada daquilo que aconteceu lá atrás é perdido. E hoje, nós temos muitas mulheres que não passaram por esses abusos, mas elas o quê? Mas elas ainda sentem a influência e estão conectadas com esses abusos que aconteceram lá atrás em suas mulheres, junto à sua família. Então, o que acontece? A gente hoje tem um movimento onde temos um feminino ferido e também temos um masculino que não está saudável, em sua grande maioria. Um feminino hoje, as mulheres de hoje, elas buscam reparação desse masculino de antigamente. Só que o que acontece? As mulheres de hoje não são as mulheres de antigamente, assim como os homens de hoje, o masculino de hoje também não é o masculino, os homens de antigamente. Mas o que acontece? Para a finalidade de pertencimento e para a finalidade de reverberação dentro do campo sistêmico, inconscientemente, essas mulheres se sentem ainda na necessidade de compensar essas agressões que foram sofridas por essas mulheres delas dos antepassados. Então a gente tem o quê? A gente tem mulheres hoje buscando reparação perante homens, perante o masculino, que não são aquele masculino do passado. E o que acontece hoje? Hoje a gente tem algo que é chamado de disputa. Uma coisa que, ao invés de ser agrega, é uma coisa que divide, é uma coisa que separa, é uma coisa que gera mais atrito e discórdia. Então a gente tem um feminino hoje em busca do quê? De reparação pelas coisas que foram feitas lá atrás. A gente tem um masculino hoje perdido, fragilizado e sem rumo por conta do quê? Por conta muito dessa pressão do feminino perante o masculino pelas coisas que aconteceram lá atrás. E a gente vê o quê? Hoje muitas e muitas mulheres que realmente estão reclamando demais da falta de homens, de parceiros. Elas não conseguem encontrar parceiros como elas gostariam. E o que acontece? Acontece que esse feminino ferido, com essa alta cobrança inconsciente perante esse masculino, faz com que ele se torne o quê? Pequeno. Faz com que esse masculino de hoje, esses homens de hoje, eles na verdade sejam mais meninos do que homens. E o menino não é um bom parceiro para uma mulher. E uma mulher também, com a cobrança exacerbada perante o outro, não é uma boa parceira também para um homem. E a gente tem o quê? A gente tem hoje isso. Todo mundo querendo se ajeitar, mas o quê? Inconscientemente, numa grande disputa e num grande atrito. Então, a gente vai fazer hoje aqui um movimento de algo que precisa ser percebido, ok? Simplesmente vou trazer uma informação para vocês sobre algo que precisa ser percebido. Eu vou convidar você para ficar de pé e eu vou convidar você, Luiz, para ficar de pé. Só respira. Eu trago aqui 2 representantes do masculino. Só respirem. Respirem. Venha mais. Isso. Respirem. Assim. E aí eu vou convidar simplesmente você para levantar como um feminino
Levanta como um feminino. Levanta como um feminino. Levanta como um feminino. Levanta, levanta, levanta e levanta como um feminino. Simplesmente se coloquem num círculo. Só respirem, ok? Respirem. Só deixe sensação e sentimento que vier. Simplesmente olhem. Cada um sinta o que sente. Percebam como que é. Vocês vão dando um passo. Toda vez que eu disser já, vocês dão um passo para a sua direita e os homens ficam parados. As mulheres, um passo à direita. Já. Simplesmente vão vendo o que acontece. Já. Já. Simplesmente olhem para o masculino e vejam o que você percebe, e masculino simplesmente sintam o que sentem. Já. Perceba o que acontece com o masculino. Já. Vejam as sensações e sentimentos que vocês têm. Já. Simplesmente olhem para esse masculino e deem um passo. Um já até expurgou aqui. Já. Só respirem, veja que sensações e sentimentos que vêm. Veja que sensações e sentimentos que vêm. O que está acontecendo com você aí? Aham. Aham. Então, simplesmente, fala o que eu vou dizer. Por todos os masculinos, do qual eu represento, por todas as coisas que foram feitas contra o feminino ao longo dos anos. Eu sinto muito. Respira. Olha para lá e só fala, eu sinto muito. Olha para lá. Eu sinto muito. Só olha para cá. Eu sinto muito. Olha para lá. Primeiro olha. Isso. Agora sim. Eu sinto muito. Só olha para cá. Só fala. Eu sinto muito. Por favor, me libere. Olha para cá. Fala, eu me alegro ao ver você. E por tudo que passou entre nossos ancestrais, eu sinto muito. É chegado um novo tempo. Um tempo bom. Respira. Olha para cá. Só olha para cá. E só fala. Tudo isso já passou. Mas deixou marcas. E por elas eu sinto muito. Que possamos
Viver em harmonia. Viver em harmonia. E paz. E paz. Novamente. Novamente. Eu vejo. Eu vejo. E respeito. E respeito. Você. Você. E todas aquelas. E todas aquelas. Que vieram antes de você. Que vieram antes de você. Isso. Respira. Só olha para cá. Fala, chega. Chega. De guerra. De guerra. É momento. É momento. De paz. De paz. E por tudo que foi. E por tudo que foi. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Respirem. Só olha para cá. Só fala para ela, fonte da vida. Fonte da vida. Graças a você. Graças a você. Eu. Eu. Isso. Que bom. Que bom. Que graças a você. Que graças a você. Eu. Eu. Estou aqui. Estou aqui. Só respira. Vamos para cá de novo. Como está aqui agora? Como está aqui? Como está aqui? Ok. Como você está agora? Bem? Tranquilo? Aquela dor que estava aqui sumiu? Onde que ela foi parar? Uma hérnia. Tirando essa hérnia, o que aconteceu? Ok. Vou convidar vocês agora a simplesmente sentarem, ok? Simplesmente sentem. Cada um no lugar. Você também. Esse movimento que a gente fez agora, ele é um movimento aonde, quando a gente entra nesse campo, a gente entra num campo trazendo também a nossa ancestralidade. Através desse movimento, a gente tem uma liberação de algo que tem a ver com o nosso sistema, com o feminino do nosso sistema e também com o masculino. Todos nós viemos de um feminino e de um masculino. Todos nós temos essas duas partes em nós. E estar em desacordo com qualquer uma dessas partes faz com que a gente, o quê? Tenha dificuldades de seguir na vida, de se relacionar. Estando em conflito com alguma delas, seja um conflito meu ou um conflito sistêmico, eu fico impedido de seguir como poderia. Em paz. Isso não significa que eu não vou ter filhos, significa que eu não vou namorar, ou casar, ou noivar, alguma coisa, mas sim, sempre com um pé longe do relacionamento. Sempre com o pé afastado. Nunca com presença ali e entrega. Então, esse movimento que a gente fez aqui hoje, ele foi um movimento, primeiro, do quê? De levantar essas sensações e sentimentos, para depois o quê? Deixar que aquilo comece a seguir adiante, seguir o seu rumo. Um rumo para ser transmutado naquilo que tem que ser. Como foi para você? Ótimo. Eu acho que tem gente que vai arrumar namorado depois daqui, viu?
Como foi para você esse movimento? Me senti incomodada na roda, eu queria perguntar a ele. Aí quando você falou libera, nossa, foi uma mágica. Joia. Muito bom. Foi bom para você? Foi ótimo. Ok. Como foi para você esse movimento? Sinceramente, Sinceramente. não senti nada. Uhum. Não consegui. Não sei se é concentrar, não sei. Não é concentrar, não. Isso é algo que vem lá de trás já. Eventualmente o bloqueio de emoções. Quando uma pessoa passa por muitas questões na vida, principalmente lá atrás, na sua infância, coisas que foram pesadas ou difíceis de serem lidadas, um dos caminhos, muitas vezes, é o caminho do fechar-se para o sentir. E aí o que acontece? A pessoa continua na vida, ela continua indo, mas ela diz não para o sentir do bom, porque ela não quer também o que se expor novamente a algo que possa doer tanto. Muitas vezes, uma pessoa que tem esse bloqueio do sentir, ela tem o bloqueio de se entregar ao amar, porque o amar também dói. Não sei se faz sentido para você. Faz. Eu leio cartas aqui, tá? Eu olho para as pessoas assim, é como se eu visse um baralho cigano se abrindo. Não sei se, né? Isso acontece. A gente, quando passou eventualmente por uma dor muito grande lá atrás, a gente se fecha para o amor possível, porque o amor ele implica também numa abertura para talvez sentir novamente aquela dor que foi sentida. E às vezes aquela criança ferida não quer sentir isso, então ela simplesmente não sente mais mesmo. Ela fica num quê? Numa sensação e sentimento linear. Ela não sai disso, ela não tem aqueles altos e nem os baixos. Ela sabe aquele monitor cardíaco que você vê lá quando a pessoa ela é mais ou menos isso. Uhum. Mas tem jeito, tá? Fica tranquila. Se quiser, se tiver bom assim, tá bom assim. Mas isso acontece. Isso acontece. Quando eu me fecho para o sentir algo, eu me fecho não só para algo que me dói, eu me fecho para o todo. E aí a vida, ela não tem mais aquele sabor que poderia. Ela fica mais linear. E aí eu vou buscando tentar sentir através de coisas que estão na minha possibilidade. Às vezes é o quê? É uma compulsão por compras, é uma compulsão por alguma outra coisa. E aí eu vou tentando sentir através dessas coisas que estão ali, que eu sei que são seguras, não me causam dor. Esse movimento ele vai acontecendo. E é tudo num nível onde eu não tenho a plena consciência disso, embora eu vá manifestando isso. Mas tem jeito. Gratidão. E aí, como foi para você esse movimento? Foi ótimo, foi tranquilo. Mas no começo eu senti bastante. Falei, gente, fiquei até com medo. Falei pra ele, muita pressão. Subiu uma pressão. Falei, nossa. Isso acontece. Eu fiz um movimento como esse em 2015. E muita coisa que apareceu foi raiva feminina. Eu, desse mesmo jeito que estava aqui, a gente estava num grupo maior de pessoas e, do mesmo jeito, muitas mulheres, muito feminino e poucos masculinos. Eu era um desses poucos masculinos e olha o peso, a dificuldade que tinha ali nesse campo de informação do feminino ferido, buscando uma reparação ou buscando colocar para fora, né, para que fosse visto aquela sensação e sentimento que eles tinham, foi muito pesado. Faz uns 6, 7 anos que eu fiz esse movimento e nossa, foi muito, muito interessante. E é um movimento onde a gente busca deixar sair, né, aquilo que está ali represado, que precisa ir embora. Então, cada pessoa vai sentir algo. E esse trabalho é um trabalho tanto para si, para o seu sistema, quanto para todos. Então, todos acabam vivendo algo, todos acabam liberando algo do grupo inteiro também. Gratidão. E aí, como foi para você esse movimento, dona Gorete? Oi?
Obrigado. Tá ótimo. Ai, ai. Gente, não tenta tirar mais da Gorete, vocês não vão conseguir, não. Tá ótimo. Olha lá, já virou pimentão. Ó. Tá da cor do esmalte dela já. Ah, é? Você brincou? Tá bom, tá bom. Deixa assim. No começo, né? Deu vontade de ir também um pouco, mas depois será. O desconforto, a risada, gargalhar, ter raiva, é tudo normal, são só sentimentos que eventualmente temos em nós. Tem um masculino ali que, ó, foi expurgado do sistema. Muito exigente. Uhum. Uma atenção pré-linchamento. Tem uma indisposição no independente. Interessante. Tudo que vai vindo, né? Muita exigência, impossibilidade de atender. O que acontece quando eu estou numa situação de muita cobrança ou muito peso? O que acontece quando você está numa situação de muita cobrança, muito peso? Ó, você fica durante um tempo, até que aquele copo transborde, até que acaba mesmo a possibilidade, até que você fala, chega, não tenho mais para dar, não tenho mais para suportar, e eu vou embora. Isso acontece com o feminino e com o masculino. Oi? É porque essa tem mais do que a maior parte das pessoas, ela continua. Tem algumas pessoas que têm Bert Hellinger, ele falava o seguinte nas suas falas: é mais fácil você ficar na dor do que ir na direção de uma solução. Por quê? Por conta do conhecido. Nós temos como padrão fazer o mesmo caminho todos os dias para o nosso trabalho, escovar o dente da mesma forma, a gente tem por padrão comer da mesma maneira, a gente tem por padrão usar o celular da mesma forma. Isso são padrões que a gente vai adquirindo. E o que acontece? Tudo isso vai fazendo parte de quem somos. Isso se torna um hábito. E esse hábito, ele acaba o quê? Ele acaba permanecendo com muita força quanto mais você pratica. O que acontece também? Quando a gente fala de relacionamentos interpessoais, a gente tem um campo que a gente constrói juntos. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa com o intuito de ter família, de ter filhos, de seguir adiante com ela, o que acontece? A gente se vincula. E esse vínculo que a gente tem, ele faz com que a gente queira permanecer vinculado. Então, o que acontece? Ele nos puxa. Se a gente quiser sair, ele continua nos puxando. Mas tem uma outra coisa sobre vínculos, principalmente de relacionamentos de casal. O primeiro vínculo mais forte que nós temos é com a mamãe. O primeiro vínculo mais forte é com a mamãe. Esse é o primeiro e mais importante vínculo. Mamãe. Depois a gente tem o vínculo com o papai também, que ele está ali num patamar de mamãe bem super parecido com o da mamãe, outras funções. Mas esse primeiro vínculo é o da mamãe. Depois, papai. E essas são as pessoas que a gente tem o maior vínculo. Tanto é que muitas pessoas deixam o relacionamento para voltar para os seus pais. Para voltar para a casa do papai ou da mamãe, ou para a casa de papai e mamãe. O que acontece? Nos relacionamentos de casal, a gente também vai gerando vínculos. A gente desenvolve um vínculo com essa pessoa que nós vamos construir família, constituir família, e é difícil, mesmo que não esteja bom, esse relacionamento é difícil da gente o quê? Sair dali, muitas vezes, por conta do pertencimento de todas as outras leis sistêmicas invisíveis que atuam em nós e nos sistemas familiares. Então, como a gente tem esse vínculo, é muito mais difícil a gente sair, mesmo que a relação não esteja boa. Mas acontece o seguinte: depois do primeiro vínculo com a mamãe, a gente vai ter nosso primeiro namorado, ou nosso primeiro, o que importa mesmo, aquele que a gente conecta de verdade. Esse primeiro vínculo é um dos vínculos mais difíceis de você o quê? De você sair. Tem pessoas que vão se separar e vão levar esse vínculo ativo ao longo da vida inteira e não vão mais se vincular a ninguém de forma apropriada. Depois desse vínculo, vamos dizer que você saiu desse primeiro vínculo, quando você sai desse movimento, isso gera dor. O que acontece? O seu sistema inteiro
no próximo relacionamento, já não se vincula tão firmemente, tão fortemente. Ele já se vincula de forma o quê? Mais branda. Você não pula dentro desse relacionamento como no primeiro ou no segundo vínculo. O primeiro vínculo, ele é muito mais forte e sair dele é mais difícil. O segundo vínculo, ele já é mais fácil de sair do que o primeiro. O terceiro vínculo já é muito mais fácil de sair do que o segundo. Então, cada vez que você vai se vinculando a alguém num relacionamento, a ligação que você vai tendo vínculo, ele se torna o quê? Ele se torna muito mais frágil. Então, o sair daquilo também se torna muito mais fácil. Porque a dor já não é mais aquela dor inicial. Já é um movimento já diferente. O Bert Hellinger falava que depois dos 6 relacionamentos, já não gerava vínculo, por conta exatamente do que a pessoa já não pulava, nem com o dedinho do pé no relacionamento, já era bem mais distante. Eu já tive tanta dor que eu não quero mais ter. Então era isso, a gente o quê? A gente coexiste, a gente coabita, você paga suas contas, eu pago as minhas, a gente se diverte, cada um faz o que quer e pronto. Então a gente fica num vínculo mais apartado. É uma coisa que a separação também acontece de forma muito mais fácil nisso. Então, dependendo dos vínculos que você vai tendo, o próximo sempre vai ficando mais frágil, sempre mais fácil de sair. Com relação ao masculino, quanto maior a cobrança que existe sobre o masculino hoje, e hoje existe uma grande cobrança sobre o masculino do feminino, mais o masculino foge. É como o Tom e o Jerry. O feminino vira o Tom e o masculino vira o Jerry, e ele quer entrar no buraquinho lá e se esconder para o Tom não morder ele. Esse movimento que acaba acontecendo hoje em dia. A gente tem muito disso. Não é com todas as pessoas, mas é um movimento que vocês puderam sentir no campo. Essa o quê? Essa dificuldade sistêmica, isso que aconteceu ao longo do sistema familiar de vocês, esse sistema transgeracional. E quando um representante do masculino, e o nosso representante, ele não era o representante dele, ele era um representante maior, do masculino, entrou nesse movimento de reconhecer algo, de liberar alguma coisa que ainda precisava, reconhecer algo que aconteceu, aí todo o sistema do feminino das suas famílias foi o quê? Liberando algo também. E quando a gente libera esse algo, no nosso sistema, a gente libera algo no mundo também. Então, quando eu curo uma parte do meu sistema, eu curo também uma parte do mundo. Isso que é muito legal, que o sistema ele vai reverberando, ele vai o quê? Através de mim eu curo o mundo. Através de mim é que a diferença acontece. Então, é isso aí. Gratidão, Luiz. E para você, como que foi para você esse movimento? Muito leve, desde o começo foi super esse negócio de ficar em círculo, girar, tudo mulher, Só faltou descer a buchinha com o chapéu lá e a vassourinha, né? Uhum. Existe algo aqui, quando você olha para essa pessoa aqui, você vê que ele tem um feminino saudável. Até um feminino saudável. Então, o movimento, quando eu me curo e olho novamente para o masculino, o que acontece? A sensação e o sentimento é outro. Cada feminino de cada pessoa está de um jeito, de cada sistema está de um jeito. Por isso que algumas ficam mais leves e outras ficam com outras sensações e sentimentos. Depois desse nosso movimento aqui, depois desse trabalho que a gente fez, a gente fala movimento sistêmico, constelação, liberação sistêmica. Depois desse movimento que a gente fez, o olhar para o masculino de vocês muda. Algo novo surge a partir de agora. E talvez, por simplesmente essa liberação de algo que precisava ser liberado e que foi liberado aqui, algo novo lá fora possa surgir, uma nova conexão mais leve, mais sadia. Então, esse movimento é um movimento que ele cura. Isso é uma transgressão? Transgressão para mim é você infringir a lei. Transgressão? Como assim? Do feminino?
Não entendi, Luiz. Quando ele incorpora o masculino, e o masculino deixa de ser uma coisa a ser buscada e passa a fazer parte dela, ela não transmite. Não, aqui a gente tem uma separação clara entre masculino e feminino. Aqui a gente tinha dois elementos claros, feminino e masculino, atuando de forma bem separada. Simplesmente um movimento de cura de ambas as partes. Aqui a gente tinha um masculino claro e um feminino claro. Então aqui era exatamente isso. Era um masculino falando com um feminino. Aqui a gente tinha isso com muita clareza, separação. A gente, quando vai fazer um trabalho no campo sistêmico, e eu pego uma pessoa e a gente desmembra ela sistemicamente, né? A gente chama de desdobramento dentro do campo. A gente, por exemplo, coloca a minha parte masculina e a minha parte feminina. É mais ou menos isso. A gente separa elas para que elas fiquem claramente definidas. E a partir disso a gente pode fazer um trabalho entre essas duas partes. Então aqui eu tinha um feminino e um masculino. Isso separado. Ok. E agora, minha querida esposa, como foi para você esse movimento? Foi tranquilo, assim, eu senti um calor, assim, estava tão quente, se pudesse abrir os braços, estar junto, assim, com um círculo na roda, e a gente estivesse conectado, assim, com um calor mesmo, uma onda, assim, quente, e aí quando eu olhava para o masculino, eu percebia que eles estavam meio que estava pesando para eles, mas eu não estava sofrendo, eu estava conectada ali com um círculo mesmo. Quando ele falou, eu senti uma pontada assim, no coração, assim, uma pontada no peito, e aí foi embora também. Que bom, que bom. Gratidão, muito bom. Essa é uma parte complicada, viu? Trabalhar com a mulher junto, que é um negócio tenso. Antes eu fazia isso com mais facilidade. Hoje que a gente tem um vínculo mais forte, hoje que a gente tem filhos, é diferente, viu? Tanto é que nos cursos de constelação, geralmente tem um professor assistente que acompanha a gente. E quando eu tenho alguém que é muito próximo, por exemplo, minha irmã e meu irmão já passaram pelo curso de constelação comigo. Eles fizeram parte de uma turma lá atrás. Aí eu tinha um outro assistente que fazia os trabalhos de constelação com eles. Aí eu não me metia nisso, não. Antigamente era mais fácil constelar a Simone, mas depois que a gente teve filho ficou esquisito. Aí eu não pulo nesse negócio, não, viu? Isso aí dá tudo errado. Aí eu falo, não, tem a constela. Ela constelou com alguns dos alunos, faz umas 2 semanas, né? Elas fizeram um grupo aqui e fizeram uma constelação. Muito interessante. Eu adoro. Eu confio tanto nos meus alunos que até a mulher vem constelar com eles. Ó. Uma coisa boa. Gente, então, esse foi o nosso movimento de hoje. Tá? Gratidão, João, a você, o seu sistema. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje. E se alguém quiser compartilhar alguma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem aí um tempo para fazer umas perguntas, senão a gente vai encerrar esse nosso movimento de hoje. E aí, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então vamos deixar esse movimento agir. Agora é hora de tomar um bom banho quando chegar em casa. Quem quiser pode tomar um vinho, quem quiser pode tomar alguma outra coisa, um suquinho, dá uma descansada boa e simplesmente veja como você vai se sentir, tá bom? Acho que esse é um movimento legal de você acolher. Simplesmente veja como vai ser isso para você, tá bom? Então é isso. Se alguém ainda não preencheu a lista aí, por favor, gente. Lá é o controle ali da Simone, agora deixa com ela que ela chegou, fica muito mais fácil, tá? É assim, ó, o masculino vai para fora. Ó, uma das coisas que eu aprendi sobre masculino e feminino, tá? Meus avós, eles eram muito humildes mesmo. Assim, a casa deles era do tamanho dessa nossa sala. A casa deles, quando eles mudaram para lá com 3 filhos, era do tamanho dessa sala. O tamanho dessa sala mesmo, a casa deles, onde morava meu pai. Meu pai, o irmão dele, a irmã mais nova, meus avós, depois quem morava lá também foi a mãe da minha avó, a minha querida vovó Regina, e eles moravam todos numa casa como essa. Uma das coisas que acontecia é que minha avó
que não tinha, a quarta série era a gestora financeira de tudo aquilo. Sabe como funcionava? E isso é uma coisa interessante, né? Porque a mulher, ela é a pessoa da gestão, ela é mesmo. A mulher, ela tem aquele negócio, aquele quê da gestão. E o que acontecia? Nesse movimento deles lá, o avô trabalhava, ia para casa, e o que acontecia quando ele tinha o pagamento? Ele dava o pagamento para ela e ele ficava com 10% para as coisas dele. 10% que era lá para o cigarro dele, 10% que era para ele comprar. Exatas as coisas, a cachaçinha dele, todas essas coisas. Meu avô não bebia, minha avó bebia. Minha avó, os ostolinhos lá, os bichos era da goela quente, viu? Então, o que acontecia? O dinheiro ficava ali. Aí depois os filhos começaram a trabalhar. Meu pai, meu tio começaram como engraxates, depois foram lá para o Senai, todas aquelas coisas, né? Eles também chegavam, davam o dinheiro na mão dela, ela separava uma parte, dava para eles. O resto ia todo o quê? Para o desenvolvimento da família, que era para... Ela fazia toda aquela gestão. E aquilo aconteceu dessa forma ao longo da vida. O que aconteceu? Meu avô faleceu, e aí depois minha avó também veio a falecer. E de um movimento de muita humildade, de onde eles vieram, né? A minha avó, quando a minha avó foi embora, ela não só deixou um caminhão de dinheiro no banco, quanto deixou 2 imóveis ainda para os filhos ao fim da vida. Ela não tinha a quarta série, ou se tinha, era a quarta série. Mas ali tinha o quê? Ali tinha algo muito claro que acontecia, funções específicas dentro daquele sistema familiar. Aquilo funcionava que nem um reloginho. Não tinha uma disputa ali do que é meu, o que é seu. Não, era tudo junto. E isso é um sistema familiar sadio. Quando você tem um relacionamento de casal ou uma família, aquela família ela tem que trabalhar para o todo. Todas as pessoas trabalham para o todo. E isso numa família saudável, num relacionamento saudável. Mas o que a gente vê hoje? Pessoas trabalhando para si e compartilhando um teto. Mas não. É cada um por si. Por isso que a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres também, que chegam num relacionamento desse, elas chegam como pequenas. Elas vêm como pequenas para esse relacionamento, entram ali e falam: ai, mas se eu me separar, eu fico sem nada, porque o dinheiro do meu marido, o dinheiro do casal, o dinheiro da família. Mas a pessoa se coloca muitas vezes numa posição do quê? Numa posição à parte. Ela se coloca como dependente do outro. Quem é dependente de pai é filho. Então, por isso a gente já vai tendo o quê? Desde o início, as pessoas já vêm adoecidas e continuam adoecidas ali. Que jeito que isso vai se curar? Só se os dois quiserem olhar para isso. Porque se um olhar e o outro não olhar, a probabilidade é que eles se separem. Se o outro olhar e um não olhar, a probabilidade é que eles se separem também. Então, os dois precisam olhar juntos para isso se eles quiserem construir um relacionamento mais saudável. Não precisa ser aquele negócio, não, agora a gente vai mudar tudo. Não, passo a passo. Se existir o amor e der para colocar em ordem, a coisa funciona. Agora, se não existir amor, não precisa nem colocar em ordem, simplesmente vai embora. Mas aquilo lá, quando existe amor, dá ainda. Se não tiver uma balança muito quebrada de trocas, dá para consertar. Se não, babau. Mas isso é interessante, tá? Se vocês forem ou estiverem num relacionamento, comecem a ver como entrar nesse relacionamento já com esse pensamento sistêmico saudável, de estamos entrando numa união, ou eventualmente fazer a seguinte pergunta: como que eu posso iniciar uma transição para um relacionamento mais saudável nesse que eu estou? Sem exigência? Oi? Sem exigência? Sem exigência, mas com clareza do que uma pessoa quer. Sem pesar sobre o outro, mas sem se importar também se o outro vai se sentir pesado, porque isso, se o outro se sentir pesado, é dele. Eu preciso ter clareza do que para mim é saudável, do que para mim é bom.
Porque daí eu posso convidar o outro para fazer parte desse caminho. Não falar, eu vou por aqui, se você quiser, você vem, se não quiser, você... Não é uma imposição, é um convite. Então aí a gente começa a nutrir relacionamentos que são mais saudáveis. E garanto para vocês, a união desse masculino e desse feminino, eles têm tudo para dar certo. Se eles agirem exatamente como complementares. O Bert, ele sempre falava que ao masculino falta o feminino, e ao feminino falta o masculino, e os dois se completam nesse movimento. Não que você não seja uma pessoa completa, você é. Você tem tudo para seguir adiante na vida, mas isso aqui fica mais fácil, fica mais harmônico. O masculino com o feminino com o masculino. E quando eu falo de feminino e masculino, eu não falo de gênero, eu falo simplesmente masculino e feminino. Em qualquer casal, a gente sempre tem um masculino e um feminino junto. Simplesmente esses dois podem atuar de forma saudável, unindo as suas forças. Um mais aqui na retaguarda, cuidando daquilo que é mais importante, e o outro mais lá fora, trazendo aquilo que precisa para que essa família, para que esse relacionamento seja nutrido. Aí a coisa, ó, joia. Os dois podem trabalhar, os dois só não podem ficar em casa, porque senão estão na roça. Mas poder trabalhar podem os dois. Os dois podem, sim, encontrar aquilo que os fazem felizes. Os dois podem, sim, ir atrás de cumprir todos os seus propósitos. Dá trabalho? Dá. Mas isso é a vida. E está tudo certo. Então, gente linda, vou pedir para vocês levantarem. E a gente vai simplesmente fazer uma liberação de campo, tá? Vamos fechar aqui o nosso círculo. Isso. Um pouquinho mais aberto, tá? Vou fechar, mas um pouquinho mais aberto. Ótimo. Isso. Simplesmente, o João vai falar agora e vocês escutam, tá? Simplesmente repete o que eu vou dizer. Eu tomo para mim tudo aquilo que tem a ver com a minha constelação. Tudo aquilo que tem a ver com a minha constelação. Com o meu sistema. Com o meu sistema. E com a minha história. Com a minha história. E deixo com vocês. E deixo com vocês. Somente o que é de vocês. Somente o que é de vocês. Ou o que vier. Ou o que vier. Para o bem. Para o bem. E para a prosperidade de vocês. E para a prosperidade de vocês. Nada mais. Nada mais. Nada menos. Nada menos. Agora todo mundo respira. Agora você escuta e todos vocês repitam comigo. Eu libero todos os resquícios psíquicos e somáticos da constelação do João, vivida aqui hoje. E levo comigo somente aquilo que é meu, ou que vier para o meu bem. Nada mais, nada menos. Todo mundo respira. Isso. Ok. E assim eu entrego vocês para a casa de vocês, para a vida de vocês. Quem quiser virar saladinha hoje, hoje é um bom dia para virar saladinha, já passou segunda-feira, terça. Virar saladinha é o seguinte, pega um vinagre, leva para o seu banho, tchutchu, passa no corpo antes de ensaboar, tá? Para não ficar com cheiro de vinagre depois. Porque dormir com cheiro de vinagre deve ser uma desgraça. Então, passa um vinagre do pescoço para baixo, porque isso vai limpar algumas cargas que você não gostaria de ter no seu corpo, na proximidade aí sua. Então, simplesmente virar vinagrinho, passa, é pouquinho, tá? Só um pouquinho. Vira, não, 1 litro ele dura pelo menos um mês, tá? Quando você não trabalha com constelação, ele dura mais. Mas um mesinho ele vai lá, aqui, passa, vai ver que vai dar até um gostosinho quando você sair. Você vai sair mais leve do banho e vai dormir. A gente tem lá a gente vira picanha também, porque a gente tem o sal grosso no banho. De vez em quando vem bastante sal grosso. Então, ó, sal grosso, um arruda, um negócio assim, tudo isso, ó. Gente, não é coisa de curanderia, não. Faz total sentido. Faça isso, sim, no seu corpo regularmente, as 3 vezes por semana que você vai ver. Se você chegou pesado, cansado em casa, faz o banho de saladinha aqui, ó.
Vai ajudar bastante. Libera mesmo, passa aqui na base da coluna, passa aqui na perna, espalha na mão e passa, e pronto. Depois você já entra no banho. Não é para ficar nem um minuto lá, não precisa ficar lá adorando com passagem, não precisa ficar lá. Tá? Então é isso aí. Depois ensaboa normalmente, só do pescoço para baixo, tá? Só do pescoço para baixo. Então é isso aí. Gente, beijo gigante.